Vai lá, Clever. Secretário, do ponto de vista da intervenção da União como entidade colaborativa nas polícias, recentemente nós tivemos aí uma questão de uma alteração legislativa. A intervenção da União tem sido mais normativa ou mais colaborativa? E outro gancho na questão, o governo federal está atuando de maneira a corresponder ao anseio das polícias estaduais no que toca à vigilância de fronteira? Não, deixa muito a desejar esse segundo plano, mas eu vou voltar primeiro, né? O governo federal tenta criar algumas diretrizes normativas de caráter obrigatório. Isso gerou até uma polêmica quando apresentaram o primeiro texto da PEC da Segurança Pública. Tanto é que o próprio governo federal retirou o texto, esse primeiro texto, justamente por isso. Então, estava havendo uma invasão de competências, criando diretrizes de naturezas obrigatórias para os governadores, invadindo ali o Pacto Federativo e tentando vincular um repasse do Fundo Nacional de Segurança Pública se os estados cumprirem determinadas normas. Falharam nesse aspecto, né, porque nenhum governador vai querer... não é questão de perder poder, e sim, é porque o ônus recai 100% sobre os governadores. São os governadores que realizam o custeio da política pública de segurança pública, porque o repasse é irrisório. Se a gente for pegar o quanto cada estado recebe, São Paulo recebe 48 milhões por ano de repasse do Fundo Nacional de Segurança Pública. É uma quantia ínfima, perto do que o estado arrecada para a União. E as outras áreas, como devem receber, educação, saúde, devem continuar recebendo, mas o percentual é muito maior do que é repassado para a segurança pública. Só que a cobrança é 100% do governador. E quando os governadores vão para o pleito eleitoral, ele coloca ali durante a campanha, olha, a minha política pública para a segurança pública, eu pretendo fazer tal coisa. Ele vence com essa bandeira. E não o governador que venceu com uma determinada bandeira, aqui em São Paulo, de combater o crime organizado, não vai aceitar uma diretriz de natureza obrigatória de um governo federal que perdeu a eleição. E aqui o caso é típico, porque o PT perdeu aqui em São Paulo. E a segundo ponto, e eu bato muito nessa tecla, do Sistema Nacional de Fronteiras, uma política clara, uma rede colaborativa com os estados para as fronteiras. Por quê? Porque o crime organizado tem a sua principal fonte de receita, o tráfico de drogas e o tráfico internacional de drogas. São duas coisas distintas. O Brasil, infelizmente, é o segundo maior consumidor de cocaína do mundo hoje, e também passou a ser o segundo maior entreposto, na verdade, exportador de cocaína do mundo. Por quê? Porque o Porto de Santos se tornou o segundo maior exportador de cocaína do mundo, perdendo apenas para o Porto de Guayaquil, no Equador. E por que isso aconteceu? Aconteceu com a expansão, principalmente do PCC, no tráfico internacional de drogas. E começou em 2010, mas 2014 para frente se intensificou. Já que o Brasil não tem nenhuma fazenda produzindo cocaína, e essa droga, que é a maior fonte de receita do crime organizado, está vindo dos países andinos, Peru, Colômbia, Bolívia, deveria o governo federal, no nosso ponto de vista, no meu ponto de vista, é o que eu defendo, inclusive foi o que o governador Tarcísio de Freitas apresentou naquela reunião, onde os governadores foram chamados para discutir a PEC da Segurança Pública. Apresentou porque nós conversamos antes. Eu estava na reunião também. Olha, seria mais interessante o governo criasse uma política pública, de fato uma rede colaborativa, para evitar que a droga entre para o nosso país. Porque a mesma droga, o mesmo caminho que está vindo da droga, está entrando arma, está entrando outros mercados ilícitos, como a doutrina e a academia até classificam. Então, eu acho que esse seria um bom ganho para o Brasil, se o governo federal tivesse uma política clara. E não dá para a gente culpar a Polícia Federal, porque a Polícia Federal tem 13 mil homens. Como que ela vai fazer com 3 mil? Aqui em São Paulo tem mais de 100 mil homens somados às polícias militares e à polícia civil. Deveria sim existir uma coordenação do governo federal para evitar que essa droga entre no nosso país. Vai lá, Piperno. Secretário, o ano passado aqui em São Paulo houve uma importante redução no número de homicídios, uma pequena alta no de latrocínios, caiu também a quantidade de roubos, ao mesmo tempo que cresceu de estupros. E houve também uma alta significativa na letalidade policial. Como é que o senhor classifica esse conjunto? O senhor acha que foi um resultado, olhando de uma forma global, satisfatório ou ainda deixou a desejar? Piperno, assim, nós batemos o recorde, a menor taxa de homicídios da história.
desde 2001 que ela é contabilizada, menor taxa de roubos da história. Reduzimos, comparado a 22, que é o ano anterior à nossa gestão, 25% roubo de carga, 20% roubo de veículos, 20% roubo em geral. Mas eu não estou contente ainda, óbvio que não. Acho que a gente precisa evoluir e melhorar muito. Uma coisa é eu reduzir os números percentuais, outra coisa é eu achar que nós atingimos o ápice. Não atingimos. Quando que a gente vai atingir? Quando nós tivermos, e aí é o que eu defendo há muitos anos, uma reforma estruturante no sistema de justiça criminal para combater e encarecer o custo do crime. Por quê? E com relação à letalidade policial, o termo que eu julgo, na verdade eu não, né? O que a ONU, que é o órgão de segurança pública, o ONU-DC, classifica letalidade criminal. Por quê? Porque nenhum policial acorda, sai para a rua querendo trocar tiros. Ele não tem esse ímpeto. Então, a letalidade, por que ela é classificada como letalidade criminal? Porque ela acontece em virtude do avanço do crime. O policial é o único membro da sociedade que tem autorização do Estado para agir em nome do Estado em legítima defesa ou para se proteger ou para proteger as pessoas. O número de confrontos, ele aumentou? Em números absolutos, sim. Proporcionalmente, não. E nós vamos lançar, dentro do painel da Secretaria de Segurança Pública, por que os confrontos aumentaram? E nem todos os confrontos resultam em morte. Alguns confrontos resultam em fuga do criminoso, em prisão do criminoso, em prisão após lesão do criminoso e alguns outros em morte. Por que aumentaram? Porque a gente dispôs o efetivo policial onde haveria maior probabilidade de acontecer o crime. Então, quando você faz um estudo científico, usa as estatísticas e analisa a probabilidade, onde tem maior probabilidade de acontecer o roubo. E outra questão, nós realizamos operações, que esse nome eu não gosto muito de fazer comparação com o Rio de Janeiro, mas foram verdadeiras retomadas de território que estavam abandonados, principalmente na Baixada Santista. O custo disso é muito alto. Nós, em 40 dias de operações, na primeira operação, Operação Escudo, depois tivemos a Operação Verão, nós realizamos a prisão de 1.400 criminosos, mais de 474 procurados pela Justiça foram recapturados, 3,5 toneladas de drogas apreendidas, e 27 barricadas desfeitas. A população de São Paulo, imagina, se eu não contasse que era Guarujá e Santos, iam achar que era no Rio de Janeiro. E se nós não tivéssemos realizado essas operações, talvez seria irreversível a ponto de não conseguir mais ou de ser tão difícil quanto o estado do Rio de Janeiro enfrenta hoje. Por que eu estou te falando isso? Porque o aumento em números absolutos dos confrontos aconteceram, comparados aos outros anos, sim. Mas por quê? Porque nós estamos realizando operações de retomada de território e dispondo as equipes policiais onde há a maior probabilidade que o crime aconteça.